Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? Estamos começando a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo seu canal 14, claro, a nossa TV Cidade, a única emissora de televisão em Farroupilha. No programa de hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos do âmbito local, regional, estadual e também nacional. Destaque para a greve realizada na última sexta-feira, a greve geral no Brasil. Como está a popularidade do presidente da República, a aprovação na Câmara dos Deputados em primeiro turno da reforma trabalhista, como vai ser, como se articula o trabalho então para aprovação também, para a colocação em votação da reforma da Previdência, alguns dos assuntos que nós vamos tratar no programa Cidade Aberta de hoje, que começa com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Stefenon, muito mais do que um restaurante, aqui no coração de Farroupilha, ali junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. O seu almoço muito mais gostoso, prazeroso, saboroso no restaurante Stefenon. Lembrando também que você pode nos acompanhar pelo Facebook. O que? Não tem a NET, não tem o sinal da NET, canal 14? Não tem problema. Nos acompanhe pelo Facebook. Olha o endereço, TV Cidade Farroupilha. Acompanhe-nos, siga-nos nas redes sociais e esteja sempre conectado com a nossa programação. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado conhecido, que semanalmente está com a gente aqui na bancada do programa Cidade Aberta, e hoje, mais uma vez, a alegria de recebê-lo nos nossos estúdios, o empresário Senair Gomes da Silva já está aqui hoje. Eu percebo que talvez já antecipando uma projeção de final do Campeonato Gaúcho, e o Senair eu vejo muito otimista. Como bom colorado, tu já estás praticamente com a bandeira de campeão do Internacional? Não? Vice-campeão. Vice? Excelente. Tu acha que não tem volta? Olha, ser vice-campeão do glorioso Noia é muito bom. Por quê? Porque é como derrotar o Grêmio ou não? Não, nada a ver. O Grêmio. Quem é Grêmio? O Grêmio é o campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Da Libertadores, do mundo. Faz tempo isso, mas tudo bem, né? Uma potência do futebol brasileiro. E agora, neste ano, né, a gente tem que falar ano a ano. Do presente, né? Vamos falar do presente. O glorioso Noia, até porque... Atropelou? Se fosse por pontos corridos, já estaria caneco na mão. Sim. Né? Foi a melhor. Batendo o teu Inter e o meu Grêmio. E assim, dos 5 jogos que ele fez com a dupla, não perdeu nenhuma. Sério? Nenhum jogo ele não perdeu. A tua decepção com o Internacional é que o jogo do domingo passado deve ter sido o último do ano no Beira-Rio? Não, acho que não. Será que vai ter jogos ainda do Inter do Beira-Rio? Vai. Tem Série B, né? Tem a Série B, tem a Copa do Brasil. Eu esqueci que não tinha. Eu pensei que só tivesse Série A. Tá bom. Nós temos o Palmeiras, temos ainda a Copa do Brasil com o Palmeiras e depois. Uma boa noite a todos. Desculpa a flauta, mas é assim que funciona, né? O futebol é assim. Né? Mas boa noite a todos e vamos ver se conseguimos desenvolver outros assuntos. Porque o futebol está complicado também, né? O futebol está decidido, né? Pela primeira vez na história do país, nós vamos ter um time decidindo um título sem goleiro. Porque o Inter não tem goleiro. Sim, de 3, nenhum. Machucou-se no domingo e não tem a mínima condição de nenhum dos 3 conseguir aguentar 90 minutos jogando. Mas então, isso não é a desculpa, não é a justificativa para perder o título, né? Não, mas eu acho que é merecido o título do Novo Hamburgo. Olha, pela campanha que fez, um time 10 vezes, 20 vezes uma folha de pagamento menor do que a do Grêmio e do Inter, o que prova que não é só dinheiro que faz futebol. Não se faz futebol só com o dinheiro, tem que ter criatividade, comprometimento, escolher as pessoas certas para trabalhar em equipe, que aí a gente vê o Novo Hamburgo, uma equipe muito coesa. Isso faz uma diferença enorme. O caso do Inter continua estreando jogadores que vêm do Chile, vêm de outros locais, e isso demora. O Grêmio também, há pouquinho tempo, estava colocando jogadores no time e o campeonato andando. Isso prova uma desorganização. O Gauchão ainda é uma fase de um teste para a dupla Grenal, né? Um laboratório. Testa jogador aqui, testa jogador lá, é isso, é aquilo. Mas se começa o ano com o time já fechado, a produção nessa produtividade e a qualidade. A qualidade é outra. Sim. Agora, você fica acrescentando peça ao longo de um campeonato, não vai ter time lá na metade do Campeonato Brasileiro. Bom, depois desse
desse panorama na área futebolística que nós comentamos aqui no programa Cidade Aberta, quero te colocar um assunto, Sinair, o primeiro da pauta do programa, sexta-feira da semana passada, greve geral pelo Brasil. Transtornos aqui na região, aqui em Farroupilha, foram movimentos pacíficos, segundo a declaração da própria Brigada Militar e dos organizadores também. Já em Caxias do Sul tivemos mais tumulto, aumentou o nível em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, muitos atos de vandalismo, de violência. A greve geral da semana passada foi articulada por grupos oposicionistas ao governo federal, por sindicatos. Foi uma greve geral expressiva ou dá para se dizer que foi um movimento talvez não tão expressivo? Qual a tua avaliação? O movimento foi bem aquém do que eles mesmos esperavam e do que a gente esperava. Para mim, um movimento que representa aquela turma de sempre, ou seja, os sindicalistas e companhia. A reforma o que é? Apenas atingiu o sindicalismo brasileiro, só. Porque férias continua igual, 13º continua, FGTS continua igual, as férias com mais 30% continua igual, não mudou nada. Eu fiz uma reunião na sexta-feira na empresa, o churrasquinho meio-dia, depois da greve. E o pessoal greveu por lá? Não, todo mundo trabalhou no horário normal. Então eu fiz a reunião e fiz uma retrospectiva, porque ontem a empresa completou, ontem terça-feira, a empresa completou 29 anos. 29 anos, a caminho dos 30. E como nós temos funcionários que estão com a gente há mais de 20 anos, tem um que faz 24 anos que está com a gente, então eu procurei convocá-los a contar a cada um a sua história, o seu fato relevante enquanto funcionário da empresa, e no início já perguntei se eles concordariam em descontar um dia do seu salário para os sindicatos, já que agora não é mais obrigatório. Seria opcional. Ninguém concordou. Então eu fiquei muito feliz com essa conversa que tivemos durante uma hora, numa reunião que não se falou de trabalho, só falou do histórico da empresa e do momento atual do emprego. E eu ouvi deles algumas preocupações. Mas antes disso, às 8h30, eu saí da academia, peguei o carro e fui trabalhar. Sim. Cheguei na rótula da Santa, não passava. Dos 4 lados, tudo trancado. Aí a moça veio e me entregou um folheto, estava escrito: vamos parar o Brasil. E eu li em voz alta: vamos parar o Brasil? Ela: isso mesmo, nós vamos parar o Brasil. Eu disse: não, então me desculpa, mas você vai engatar a marcha ré, porque parado ele está há muito tempo. Bem assim. Então você gostaria que o Brasil andasse de ré? Aí veio mais gente para perto do carro. Aí veio um armário de portas abertas, mas as pessoas muito educadas, diga-se de passagem. E eu disse: eu vou aplaudir vocês até o meio-dia por vocês estarem fazendo greve, porque é um direito. Eu comecei a trabalhar com 5 anos e eu estou completando 65, ou seja, 60 anos de trabalho. Porque o meu pai me deu uma receita desde cedo. Pobre tem 2 saídas: estudar e trabalhar, ou estudar e trabalhar. Eu uso não tem ou, E. E eu continuo com essa receita embaixo do braço. Eu continuo estudando, de alguma forma, e trabalhando. Então, por favor, a greve de vocês é legítima ou não, continue. É decisão de vocês. Escolha é livre. É livre. Agora, me deixem exercer o direito de ir e vir. Meu sagrado direito ao trabalho. Eu quero trabalhar. For lá, puxaram os cones e eu passei. Eu quero parabenizar o pessoal da greve, porque não usaram de violência, não usaram de contra-argumento, que podia ter usado, mas não foi preciso. Porque eu acho que o argumento, quando você diz que a receita é trabalhar e estudar, ou trabalhar e estudar, eu não deixei oportunidade para eles usarem contra-argumentos. Porque eu não acredito que uma pessoa de sã consciência jogue a minha receita fora. Sim. Então foram educados, corteses. Corteses. E complementando, o que mais me entristece nas greves, e eu nunca participei de greve, eu participei de caminhadas. Não de vandalismo, caminhadas. Mas foi o que aconteceu aqui no 2013, centro de Farroupilha? Mas bem tranquilo, pacífico. Isso me convida. Isso é legal. É legal. Você diz que porque não está contente, nunca participei. Mas a greve em si, o que me entristece, são 4 ônibus incendiados aqui pertinho de Porto Alegre. Sim. E mais, não deixar os ônibus sair da garagem. Ônibus incendiado em todo o país. São Paulo, Rio de Janeiro. Depredações em todo o país. Um prejuízo para o erário público. Então, se o sindicato, que são os promotores dessas greves aqui, foram os sindicatos, basicamente, eles podiam ter criado uma imagem diferenciada. Gente,
por favor, não vamos fazer vandalismo. E eles mesmos terem alguns mecanismos de controle dos seus participantes. Porque eu sei que muito bandido aproveita a turma para promover esse tipo de quebra-quebra. Eu sei disso. Agora, eles deviam ter gente deles mesmos tentando para que a imagem do sindicato não seja ainda mais distorcida, porque o sindicato ele é interessante, ele cumpriu um papel muito bom no país. O sindicato parou de ser tão importante para o país, para a organização trabalhista, a partir do momento que ele serviu de cabide, de muleta para partidos políticos. Aí esculhambou. Porque qual é a credibilidade que a minha organização tem, minha organização sindical, a partir do momento que ela assume uma linha ideológica partidária? Porque dentro da minha representatividade, dentro dos meus representantes, deverão constar todos os tipos de ideologias partidárias. Porque eu tenho lá dentro da empresa, eu quero te dizer que, pelo que eu converso com o pessoal assim, tem gente que vota em já votou em todos os partidos, tem de direita, de esquerda, de centro, até porque virou uma salada de fruta mesmo, né? Mas é o direito do sindicalizado escolher seu partido. E do jeito que está hoje, a CUT, vamos deixar bem claro, Central Única dos Trabalhadores, partidária. Partidária, é PT, CUT, PT é a mesma coisa. É farinha do mesmo saco. Solidariedade com o Paulinho da Força. Quer dizer, está aí o PS, RTB lá, que termina com TB, o PRTB. PRTB também está com não sei qual partido. Quer dizer, você confunde o sindicalismo com o partidarismo. Isso está errado. Isso está completamente Alguns sindicatos também têm uma identificação muito grande com o comunismo, o PCdoB. PCdoB. Então, aí você vê o dinheiro dos representados, dos sindicalizados, sendo usado para campanhas políticas. E o cara que doou o seu dia de trabalho não concorda com isso. Isso é claro, é assim, latente, todo mundo sabe disso. Então, por isso a revolta, muitas vezes, do próprio funcionário, que ele não concorda com essa atitude do sindicato. Deixa eu linkar, nós vamos deixar para o segundo segmento a questão da reforma da trabalhista que foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados na semana passada, mas eu queria colocar em pauta agora a questão da reforma previdenciária. Essas mobilizações da sexta-feira, daqui a pouco algumas fontes dizem, uma grande greve geral no Brasil, outros, uma greve que ficou muito aquém, sei lá, é difícil nós termos um posicionamento claro sobre esse assunto. Tu achas que vai repercutir no Congresso Nacional agora, na hora de votar a reforma da Previdência, ou nem cócegas fará nos nossos políticos? A barganha e a distribuição de benesses está sendo muito grande. Então, maior do que a própria greve? Maior que a própria greve em termos de valores, né? A própria greve é uma coisa sem valor praticamente, o quebra-quebra, só que é prejuízo, não é valor. Então, o Temer está há alguns dias, talvez meses já, distribuindo cargo, liberando emenda, liberando recursos para alguns programas que estavam engavetados, já está liberando, porque ele tem uma necessidade, enquanto governo Temer, de aprovar essa reforma da Previdência. Até pela votação qualificada que ela precisa ter. Só que 2/3, eu aposto 2-1 que ele não vai conseguir aprovação, mesmo distribuindo cargo. Que vai fritar o Congresso Nacional, né? Mais uma vez, o Congresso continua o mesmo. Sim. Tu me dá, eu te dou meu voto, mas agora eu quero um pouquinho mais. É a política do Sarney dando que se recebe? É a política a velha política que a redemocratização do país trouxe. Sim. Porque se existia compra de parlamentares antes, é muito raro, né? Porque a ditadura militar, votem aqui, eu quero assim, acabou. Sim. Então, a democracia no Brasil, não que eu seja contra a democracia, pelo amor de Deus, mas a democracia no Brasil, ela está manchada. Ela recebeu uma mancha muito triste para nós brasileiros, que isso repercute lá fora, é uma democracia comprada. Sim. É uma maioria, mas como se faz essa maioria? Comprando. Porque deliberadamente os nossos congressistas, por livre e espontânea vontade, não votam aquilo que deve ser votado. E como? Com as suas consciências, com aquilo que pedem os seus representados, eles fazem com o seu interesse. E em ano de eleição eles não querem perder voto. Eles vão
endurecer e muitos já estão trocando de lado. E a própria campanha que o presidente tem colocado em rede nacional, o presidente tem dito, inclusive no Dia do Trabalhador, usou as redes sociais, não se atreveu a fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Não sei se o presidente estava com medo das panelas, da panelaria que poderia surgir pelo Brasil afora, mas o presidente Temer utilizou as redes sociais e voltou a defender com unhas e dentes a necessidade das reformas, que sem as reformas o Brasil quebra. Se não aprovar a reforma da Previdência, quebra o Brasil? Não se trata disso. Ele tem que cobrar os devedores da Previdência. Isso é outra coisa. Se o governo conseguisse cobrar... Mas os grandes devedores da Previdência são os colaboradores nas campanhas políticas, são os doadores de campanha. Então vai ficar muito difícil cobrar do teu parceiro, que é o teu doador de campanha. Então começa o grande problema por aí. Agora, não cobrando os grandes devedores da Previdência, nem esta reforma não vai resolver. E eu estou fazendo um levantamento todos os dias pelo Jornal Pioneiro, os mortos de cada dia. Sério. Hoje morreu 21. 9 não estariam aposentados pela mudança do Temer, pela nova mudança da Previdência. E eu faço isso diariamente. Em torno de 80% dos mortos se as mudanças estivessem valendo, eles não morreriam aposentados. Sim. Certo? Então, essa reforma do Temer é para aposentar mortos. Sério? Sério. Ou para dificultar a aposentadoria ao máximo. Ninguém não se chega mais. Vai se aposentar 60% mais ou menos. 60% se aposenta. Se não mudassem as regras da aposentadoria, daqui 10 anos eu estaria aposentado. Claro, é precoce, é cedo. Sim, mas 50 anos. Vamos só fazer um resumo. O cidadão comum, o Leandro, do regime geral da Previdência, a média do cidadão comum recebe R$ 1.600 por mês. A média. Sabe quanto é do Ministério Público? R$30 mil a média. Sim. Sabe quanto é da Justiça? R$25 mil a média. Então, gente, por favor, não é nós, simples mortais, que estamos quebrando. Que vamos salvar ou quebrar o Brasil, né? E a reforma não fala em reformar desses que ganha 30, 25 e 20. É só no povão. É só no povão. É só no povão. Então, a média vai cair de 1.600 para 800, provavelmente. Pela metade. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta, da sua TV Cidade, o nosso canal 14, com apoio cultural da Ecofar e também do restaurante Stefenon. A gente volta em seguida falando sobre a questão da aprovação em primeiro turno da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados na semana passada. A gente volta já aqui pelo nosso canal 14 com o Cidade Aberta de hoje. Casa com terreno de esquina com 450 metros. Área construída de 173 metros. 3 dormitórios. Dependência de empregada. 2 banheiros. Sala, cozinha, garagem para 2 veículos. Sistema de captação de água da chuva com capacidade para 15 mil litros. Água quente, aberturas em PVC, amplo espaço nos fundos e laterais. Vende ou troca por apartamento. Consulte Gomes Imóveis, 54 9 9100 3443. Auto Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. O futuro pode ter muitos nomes. Para quem sonha grande, é o mundo. Para quem ama, é o nome do filho que vai nascer. Para os corajosos, a inovação.
Para quem vive uma crise, é superação. Quer um exemplo? Independentemente de todas as crises, o nosso estado continua produzindo alimentos para o mundo inteiro, batendo recordes de safras ano após ano. Porque para essa gente, o nome do futuro é modernização. Eu vejo atitude e grandes reformas acontecendo. Algumas difíceis de encarar, mas todas para que o nosso futuro se chame esperança. Na real, todos queremos a mesma coisa: educação, saúde, segurança e desenvolvimento. Porque o nome do futuro é a gente que dá. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, canal 14, a nossa única emissora de televisão em Farroupilha, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Estefenon, muito mais do que um restaurante, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. É nosso convidado hoje, o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui, depois de um intervalo em que nós tomamos uma aguinha. Show de bola agora para seguirmos, né? É isso? Não precisa. Quando vem alguém aqui, ele bota água, não sei o quê. Agora, coitado do Senair sozinho, sabe o que é metalúrgico? Ele nem água, não tem água. Mas tu vê que pelo menos eu não estou seguindo as benesses da classe política. Eu também não tenho água aqui. Quer dizer, aqui é um estúdio franciscano. Franciscano. O que faz uma Mas crise. É aqui que tu te sente bem também, Com né? Com certeza. Eu, na minha casa também, é um ambiente franciscano. Franciscano. Então, eu estou em casa. Está em casa. Ao lado de amigos a gente se sente bem, com certeza. Senair, Câmara dos Deputados aprovou na semana passada, na quarta-feira, se não me falha a memória, em primeiro turno, a alteração na legislação trabalhista, a chamada reforma trabalhista. Claro, tem muitas modificações, mas assim, no trabalhador, mexe em alguma coisa, é uma reforma positiva, vai dar certo, é uma saída para o Brasil voltar a crescer, gerar mais emprego, que é o que o governo tem apregoado? Olha, eu não acredito nisso. Sinceramente, não é a reforma trabalhista. E principalmente da maneira com que ela foi colocada. O que foi a reforma trabalhista? A liberação de contribuição espontânea para o sindicato. Mas isso não impacta nada. Absolutamente nada. Se você chega para o funcionário e diz, olha, um dia só do teu salário, até agora ninguém vinha reclamando dentro da nossa empresa, e não, que eu saiba, nenhum funcionário se fazer greve, porque tem que descontar um dia de salário para o sindicato. Um dia de salário por ano. Por ano. E depois aquela participação na época do dissídio. Mas não é esse o problema. O problema é a massa... Férias. As férias podiam ser concedidas em pacote único ou fragmentado em 2 períodos, agora 3 períodos. Se não vai receber igual, vai receber os 30% igual. Quer dizer, vai receber até melhor para o funcionário. Nesse aspecto, foi melhor para o funcionário. Ele consegue se organizar melhor também. Sim, ele tem a opção, não quer dizer que seja obrigatório fazer assim. A jornada de trabalho, o intervalo entre um turno e outro, era até 2 horas, agora para um mínimo de meia hora. Então, tem algumas coisas que piorou para o funcionário. Por exemplo, nós temos o regime de compensação de horário, nós começamos 7h05 da manhã, até 10h meio-dia, começamos a 1 e vamos até às 5h03, uma coisa assim. Bom, isso não precisa trabalhar no sábado, compensa o horário, porque as horas semanais continuam as mesmas. Às 44 horas. Então o que acontece? Agora vamos trabalhar no sábado? Não, funcionário nenhum quer trabalhar no sábado. E aí como é que fizemos então? Quer dizer, eles estão embretando as empresas e os funcionários. Não se faz isso. E aí vem para a televisão dizer que o combinado está acima do legislado. E vem com essa obrigatoriedade que se faça em trabalho insalubre apenas 8 horas diárias, o máximo 8 horas diárias. Que é o nosso caso. Nosso é um trabalho insalubre, mas estamos lá há 29 anos, não morreu ninguém por insalubridade. Está todo mundo muito bem, graças a Deus. Porque se fornece equipamentos, tudo. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo o que passa na cabeça do legislador, do próprio Ministério do Trabalho, que todo mundo reclama do Ministério do Trabalho, não é só as empresas, todo mundo reclama do Ministério do Trabalho. Tem gente pedindo a extinção do Ministério do Trabalho, desculpa, da Justiça do Trabalho. Todo o arcabouço da Justiça do Trabalho está ultrapassado. Eles estão pensando, imaginando que o trabalhador é aquele que em 1971, quando eu entrei no mercado de trabalho, a maioria deles não assinava o nome, passava o dedão, em 71. E chegava na hora de receber, tinha que botar o dedão. Eu
participei disso. Trabalho mais pesado, claro, eu entrei direto no escritório, mas o pessoal do trabalho mais pesado não assinava o nome. Eles vinham do interior. Foi uma época em que veio bastante gente da roça, e eu também vim da roça, só que eu passei primeiro por um internato de padre para depois vir para o mercado de trabalho. E muita gente veio direto da roça para o trabalho. Isso é uma coisa, é um entendimento, é uma maneira. Agora hoje, todo mundo com o seu smartphone, já existe quase um smartphone por habitante brasileiro. Faltam pouca gente para ter o seu smart. Estão ligados na internet. Ele sabe muito mais de legislação trabalhista, meu amigo, do que o próprio patrão. Do que eu sei, porque eu estou meio defasado, não estou muito preocupado com isso, tem gente para fazer isso. Eu estou pensando em outras coisas, eu estou aposentado também, estou muito preocupado. Agora, ele sabe, às vezes vem falar comigo, não, mas tem isso. Ah, é? Tem, é. Ah, então tá, tu vai lá, fala com a Cíntia que ela vai resolver para ti. Ela vai te confirmar isso ou não. Todos eles sabem, por mais humilde que seja o funcionário hoje, eles só é contratado se tem o segundo grau, gente. A maioria das empresas, a grande maioria das empresas, se não tem o segundo grau, não contrata. E a legislação trabalhista fica com essas bobagens, achando que o cara tem que ser protegido. Mesmo numa época de desemprego, que o nosso amigo Temer conseguiu num ano, desde que ele assumiu, extinguir mais alguns 2 milhões praticamente de postos de emprego. E agora além de criar emprego. Quer dizer, ele já começou, o Temer, ele não devia ter assumido o país. Porque se eu ou o Adamati faz parte de uma chapa, nós fomos eleitos, ficamos 4 anos administrando o país, estava tudo certo. Nós vamos para uma reeleição, juntos. Sim. Passamos mais um ano. E aí, tu és empichado. E a sociedade quer o impeachment porque não aguenta mais. Aí eu acho que está tudo errado. Só agora eu vou achar que está tudo errado. Então, não queriam mais o Senair, mas o Adamati servia. Não, tudo faria no mesmo que saco. É isso? Não, e assim, é muita cara de pau. É muita cara de pau de um grupo de políticos que fazem parte de um governo e depois saem, a culpa é tudo do que passou. Não é culpa do que passou, é culpa toda nossa, porque é nós que estamos todos juntos administrando o país. Porque se eu não estou contente, eu pego o boné e vou embora. Eles não estavam lá amarrados. E isso ninguém fala. Por quê? Porque a gente tem esperança. Eu também tinha esperança que o Temer assumindo, que melhorasse. Quando eu vi as figuras que eu acompanhava no ministério, eu caí da cadeira. Eu não esperava isso. Porque eu ouvi dizerem que ia ser um ministério de notáveis. Especificamente, as pessoas e cada uma no seu... Como você consegue compor um ministério de notáveis a partir do momento que tu tens uma cesta de partidos políticos e tu pedes aos partidos políticos, ô fulano, tu me indica um, Beltrano, tu me indica outro, ciclano outro, vem cá. É claro que o partido vai indicar quem quer e quem lhe interessa. Aquele que puxa voto, e não aquele que tem capacidade administrativa. Sim. E eu imaginei, eu cheguei... E isto não acontece só em Brasília, não. Acontece aqui em Farroupilha. Aqui em Farroupilha. Eu já disse isso ao prefeito Clayton Gonçalves também. Eu tenho certeza que tem nomes no secretariado do prefeito Clayton Gonçalves que talvez o prefeito não escolheria, mas que o prefeito se obrigou porque os partidos da sua coligação disseram, não, é esse aqui, é fulano, é Beltrano e ciclano. E agora ele precisa comprar votos no Congresso, porque nem assim não foi suficiente para ele ter a maioria. A votação da reforma da trabalhista assim foi... Um sufoco para o presidente. Pois é. Deu 10, 12 votos de sobra ali, fim de papo, né? Tem uma gravação que o Padilha diz que nós aprovamos o que nós quisermos, porque nós temos 82%, nunca teve. Se tinha, o que aconteceu? Faltou grana? Faltou o quê? A base está se desmanchando, se derretendo. Até porque, com o desemprego em alta e a popularidade do nosso presidente em baixa, quem vai querer acompanhá-lo no próximo ano de eleições? Não, ele não vai puxar voto para você, se você estiver junto com ele, e sim, a oposição vai fazer voto no próximo ano. Porque no Brasil é assim, a gente não olha o currículo e nem o histórico, a gente olha o momento. Mas a reforma trabalhista, eu tenho ouvido aí pelas manifestações Brasil afora, muitos depoimentos de que a reforma trabalhista acaba com os direitos trabalhistas do cidadão. Não é exagero por esse lado? É exagero. E a terceirização também, que falam tanto a terceirização, eles pegam um fio da meada, um lado, um aspecto. A terceirização ela já vem acontecendo em algumas coisas. Agora, a atividade fim, vai um pouquinho. Numa fábrica, você terceiriza processos, etapas. Sim. Agora, lá na tua fábrica, o que tu pode terceirizar? Mínima coisa. Sim. O restante tem que fazer lá dentro. Pintura. Tuas máquinas estão lá. Sim. Tuas máquinas estão lá, você investiu em maquinário. Agora você vai terceirizar o quê?
algumas coisas que eu acho que temos que terceirizar. E ainda falei hoje à tarde com uma outra empresária e coloquei a ela isso bem claro. Todos nós, profissionais, pessoas humanas, deveríamos receber por comissões. Porque há uma preocupação, um interesse em melhorar cada vez mais, vender mais para ganhar mais. Então, para mim, é a forma mais correta. Mais correta. Eu sempre digo para os vendedores que me visitam que o oxigênio do vendedor é a comissão. Sim. Claro. Então, a gente vai, em qualquer atividade, a gente vai procurar cativar o cliente, buscar entender quais são as suas necessidades para que eu possa suprir a necessidade dele e ganhar mais dinheiro com isso. Tem sido um crítico ferrenho, inclusive aqui na programação da TV Cidade também, sobre a questão da justiça trabalhista, das reclamatórias trabalhistas. Agora com o que está na proposta da reforma trabalhista de que prevalecerá o acordado entre empregado e patrão, porém com a mediação do sindicato, estando a lei abaixo disso, pode-se reduzir o número de reclamatórios trabalhistas? O que vai melhorar nesse aspecto é que tu tem 1 ano. A cada ano tu coloca a tua vida em dia. Então tu não vai ter mais 5 anos. Esse é o aspecto positivo da reforma. Sim. Porque é o fim do mundo, uma pessoa que tem o 2º grau, está com a internet na mão, tudo qualquer empregado hoje tem um nível de entendimento bem interessante sobre as leis. Ele espera 5 anos para dizer que está errado lá atrás. Isso não, eu chamo de oportunismo. Isso é sacanagem. Agora, de qualquer forma, para se fazer esse acordo, isso e aquilo, tem que ser assistido por um advogado. Então, eu acho, de outra forma, que tem muito advogado para pouca causa. Então, nós temos que inseri-los em todas as reclamatórias trabalhistas, porque ele vai ganhar o dele para fazer isso. Então, esse país está virando uma gracinha. Eu tenho, direto e indiretamente, pago 4 engenheiros. Qual é a necessidade de uma bodega como a nossa pagar 4 engenheiros? Um, porque assina pelo Inmetro, tem que ir lá, eu faço, tem um engenheiro responsável, faz tudo conforme, e a responsabilidade técnica é dele, por isso falo no ART, tá? Aí, não, tem que passar pelo Inmetro. Quem é no Inmetro? Engenheiro. Com a mesma promoção do meu. Aí, não, mas o projeto, não sei o quê, tem que ir a Brasília, tem que passar pela Anfir. Quem é o cara da Anfir? Outro engenheiro. E assim vai, cara. É 4 engenheiros. Isso que se precisar fazer qualquer coisa, aí tem o elétrico, o hidráulico, não sei mais o que, o estrutural, não sei mais o que, não sei. Cara, o que é isso? Então, por essas e outras razões, que nós estamos num país totalmente amarrado, onde as grandes corporações estão mandando, e quem manda no Denatran em Brasília e dá as cartas, é um grupo de engenheiros lá dentro do Denatran, e ninguém mexe com eles. E aí eles fazem e desfazem. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Eles mudaram uma normativa sobre os para-choques de caminhões, mudaram o número da normativa, porque o para-choque continua exatamente igual. Você não vai ver na estrada um para-choque diferente, apenas a plaqueta, atende a normativa número tal. Só mudou a plaqueta, porque o para-choque é igual. No entanto, R$2.000 para homologar cada para-choque, são 5 modelos para nós, para outros pode até ter mais. Então assim, isso é uma vergonha, mas vai reclamar com quem? O Denatran tem poderes para... Então agora a questão do empregado e das reclamatórias trabalhistas, se aprovado e entrada em vigor esta PEC que modifica a Constituição na questão da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, o empregado poderá questionar apenas 1 ano atrás e não mais 5 anos. Cada 1 ano faz a sua atualização, pelo menos é o que eu ouvi. Sim. Eu não sei se isso na prática, como é que vai funcionar, mas ele terá que ser assistido por um advogado. O funcionário. E provavelmente a empresa terá que também colocar o seu advogado. Seu corpo jurídico em ação. Para fazer. Então tu imagina, uma empresa pequena tem que pagar um advogado, sim, tem que pagar 3, 4 engenheiros, tem que pagar o engenheiro. E tem mais o engenheiro ambiental. Ambiental, sim. Nós temos que pagar mensalmente. O PPCI e assim vai. Tá. Então assim, eu sempre digo, nesses 29 anos, nós começamos com uma sanguessuga talvez. Hoje eu não saberia dizer quantas sanguessugas tem, mas todas elas chupam o sangue da mesma empresa. É verdade. Bom, para fecharmos o bloco do programa de assuntos nacionais e a popularidade do presidente Temer em queda, agora é 9%, está quase igual com a sua antecessora, sim, tá a ex-presidente Dilma. Era 9 também. Acho que era 7. Pode ser 7 ou 9, mas está ali, tecnicamente está ali. O Lula disse que hoje ela não consegue 10 para lotar uma Kombi, para aplaudi-la.
E o Temer também não consegue 10 para é o fim do governo, é o fim do governo dele. Agora empurrando com a barriga até o final. Vai empurrar até o final, mas veja, como os políticos são todos preocupados com popularidade, porque é dali que vem o voto, eles vão abandonando os ratos. Tipo o caso assim. Renan Calheiros. O Renan já está do outro lado, fora. Já está fora. Então assim, são os verdadeiros ratos. O político profissional, me desculpe os políticos daqui de Farroupilha, que é vinho de outra pipa, até porque cada um tem o seu histórico, eu não estou falando nenhuma bobagem. Aqui as pessoas não são políticos profissionais, mesmo que alguém esteja no 3º, 4º mandato, mas não vive exclusivamente da política. Vereadores com 3º, 4º mandato, mas porque o povo botou ele lá. Beleza. Não, ele não entrou pela porta dos fundos. Então, assim, lá em Brasília, o que estão ao redor do Temer, que ele está refém desse grupo, esse grupo são de políticos profissionais, só fizeram política na vida. E nenhum deles tem um currículo que passe pelo crivo da justiça. Uma justiça isenta, uma investigação bem feita, todos eles que estão ao redor do Temer têm problema de passado de currículo, sim, de seriedade. Em outras palavras, tem rabo preso. Tem rabo preso. Isso é muito ruim para um país que precisa de reformas e precisa avançar e precisa que se acredite em alguém. Agora mesmo, só para concluir, o Dirceu é solto por 3-2. Sim. Quer mais? Precisa dizer mais alguma coisa? Do nosso Supremo Tribunal Federal? Pois é, o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo, é a corte máxima da justiça brasileira, e nós estamos vendo alguns desentendimentos virem a público no Supremo Tribunal Federal. Um ministro prende um político, outro ministro vai e larga, e assim tem acontecido, né? O pessoal está lavando roupa suja fora, né? Eles estão... Juízes. E são 11 só, Senair. 11. É bota e boca. Mas esse é o erro de ministros supremos, guardiões da Constituição, serem nomeados pelo presidente da República, de um outro poder. Tem que ser cargo de carreira, tem que ser aquele Os únicos que não foram nomeados, se cortando pelo presidente Lula ou pela presidente Dilma, são o ministro Celso de Mello, o Gilmar Mendes e agora o Alexandre de Moraes. E o resto tudo foi nomeado. Ou não sei o Celso de Mello, não lembro o Celso de Mello, mas Celso deve de Mello sido... não é dessa turma. E inclusive a presidente Carmen Lúcia foi nomeada por governos petistas. E você veja que o Alexandre de Moraes, que é o último, era um ministro do Temer. Olha o absurdo. E o Temer está comemorando a oportunidade de nomear o segundo ministro na sua gestão, agora com a declarada aposentadoria do ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal. Como diria aquele nosso comentarista da Globo News, acho que era, isto é uma vergonha. Não, o Boris Casoy. O Boris Casoy, SBT, Record. Isso, o Boris Casoy dizia bem assim, fecha a câmera aqui. Vamos lá, fecha a câmera. O Boris Casoy dizia Vamos ver se tem um bom imitador. Isso é uma vergonha. É verdade. Era exatamente nesse sentido. Eu tenho saudades do Boris Casoy, né? Tenho saudades do Boris Casoy, porque falava a pura verdade. Isso é uma vergonha. É isso. Eu hoje daria para dizer assim, isso é uma vergonha, isso é Brasil. O que mais se fala no Brasil? Vamos fazer uma brincadeira. O que mais se fala, as duas palavras que mais se falam no Brasil: Lava Jato e Odebrecht. É o que o se terceiro fala. Poder, o quarto poder da República. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta, sempre com o apoio da Ecofar e também do Restaurante Estefanão. Em seguida a gente volta no bloco final, nós vamos trazer assuntos mais aqui da nossa realidade para a discussão. Então fique por aí, voltaremos logo depois da nossa água aqui nos estúdios, a gente já retorna. Casa com terreno de esquina com 450 metros. Área construída de 173 metros. 3 dormitórios. Dependência de empregada. 2 banheiros. Sala, cozinha, garagem para 2 veículos. Sistema de captação de água da chuva com capacidade para 15 mil litros. Água quente. Aberturas em PVC. Amplo espaço nos fundos e laterais. Vende ou troca por apartamento. Consulte Gomes Imóveis, 54 9 9100 3443.
Auto Posto Benvenuti recomenda: confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. O futuro pode ter muitos nomes. Para quem sonha grande, é o mundo. Para quem ama, é o nome do filho que vai nascer. Para os corajosos, a inovação. Para quem vive uma crise, é superação. Que é o exemplo. Independentemente de todas as crises, o nosso estado continua produzindo alimentos para o mundo inteiro, batendo recordes de safras ano após ano. Porque para essa gente, o nome do futuro é modernização. Eu vejo atitude e grandes reformas acontecendo. Algumas difíceis de encarar, mas todas para que o nosso futuro se chame esperança. Na real, todos queremos a mesma coisa: educação, saúde, segurança e desenvolvimento. Porque o nome do futuro é a gente que dá. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Retornando com o programa Cidade Aberta aqui pelo Canal 14, depois que o serviço de Copa já foi executado, água, enfim, tudo tranquilo. Tá faltando água, talvez? Isso aqui é o deserto do Saara ou Atacama? Não, tudo tranquilo, né? O Sinaí está sendo hidratado, aqui não há... Ele está exagerando nas reclamações. Daqui a pouco pode ter algum outro tipo de reclamação por parte dele. Voltamos com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Stefanon. Muito mais do que um restaurante ali junto ao Círculo Operário de Farroupilha. O Sinaí Gomes da Silva é nosso convidado, deixando as brincadeiras de lado. Nos intervalos acontece, serve água, o pessoal retoca a maquiagem, ajusta cabelo, não é o nosso caso aqui. O Sinaí está com o cabelo bem ajustado, então não é apenas lavado. A garçonete passou com uma taça d'água, beleza, não isso, gostei, né? Da cor da mini saia dela. Sério? Não gostou? Isso é brincadeira. Quero ver quando você chegar em casa. Hein? Eu quero ver quando você chegar em casa. E eu quero ver você também ter que dar explicações. Eu já tenho 65 anos. É mais fácil. Liberado. Tá mais light o negócio? Eu li um e-mail que eu recebi, um texto sobre a idade, né? Sim. A velhice em si. Sim. Diz que a gente se dá o direito de falar uma série de coisas que em outra idade não falaria. Sim. Ter uma série de atitudes, sério? Que a gente não faria na outra idade. Sério? Então, assim, se você fizer uma brincadeira com uma mulher agora, ela vai rir da tua cara e deu. Ela vai dizer, pô, tio, vô, sei lá o quê. Agora, faz na tua idade. Já é diferente. O marido pode ter 20 satisfações contigo mais tarde. A esposa, o marido da outra. Sim, quer dizer, sim. tem uma série de dificuldades. Na nossa idade, se você resolver dizer, eu vou ficar uma semana sem tomar banho, é só tu trocar de cama com a mulher, não tem problema nenhum. Não tem problema. Até porque já na tua idade também, assim, já se fala... chega, mas se aconteceu alguma coisa, elas vão dizer assim, já não dá mais certo, já não tem mais capacidade, já tá com dificuldade. Já foi, isso, né? A gente lamentavelmente, vou chegar nessa idade também. Lamentavelmente não. É a melhor idade. Eu só espero que daqui 10 anos seja ainda melhor que hoje. É muito tranquilo. Muito tranquilo. Menos exigências? É tudo mais light. É tudo mais light. Tudo mais devagar, tudo mais tranquilo. Não tem. Ninguém vai mais te exigir que tu plante uma bananeira em certos momentos da vida, da tua euforia. Né? Então é tudo diferente. Cada um que viver, verá.
Cada um que viver verá. Gostei da frase. Senair, um fato aqui da nossa região que preocupa, foi matéria no jornal de circulação regional, no Pioneiro, na última segunda-feira, dando conta de que Caxias do Sul está perdendo alunos na sua rede escolar. E aqui os números são da rede pública, estadual, enfim, particular, e se teve somente até 28 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 anos, mais de 600 alunos por evasão foram perdidos, ou seja, alunos que, em outras palavras, largaram o estudo, deixaram a sala de aula, abandonaram. O que pode justificar isso? Isso é preocupante para um país que tem, talvez na educação, uma das alternativas para se estruturar. Isso mostra sinais preocupantes. Dizia o engenheiro governador Leonel de Moura Brizola, há 50 anos, que se a gente construísse escolas, e ele mandou construir as brisoletas, não precisaríamos construir presídios. Hoje, 50 anos depois, se nós construirmos imediatamente o dobro dos presídios existentes, não serão suficientes para abrigar todas as pessoas que estão em descaminho, cometeram crimes, delitos que têm que ser presos, têm que ser ressocializados. Então, isso prova nosso erro histórico quanto à educação. Eu estava comecei a ler o livro que o Rigoto me deu de presente, nosso futuro presidente, mostrei aqui. Você já está fazendo campanha para o Rigoto? Estou. Rigoto, presidente do Brasil? Tem capacidade. Teu amigo, tu queres alguma coisa em dizer isso? Com certeza, você é ministro do Rigoto, olha. Começa a fazer, por favor. Então, não, deixa uma brincadeira de lado. Certo. Eu estava lendo algumas coisas e ele fala muito disso. De educação, e eu escuto isso, e a receita foi do meu pai para mim, e eu usei e deu certo, não posso reclamar da receita que meu pai me deu. Então, se isso em Caxias está acontecendo, eu tenho 4 pessoas da minha família que são professores em Caxias. Em Caxias do Sul, certo. As 4 mulheres, mas são 4 ligadas à minha família. E 2 diretoras de escola e mais 2 professoras. E a gente vem conversando sobre isso há muito tempo. Às vezes eu almoço no meu irmão em Caxias, no sábado, meio-dia, e mais que uma vez, uma que diretora senta na minha frente, a gente fica conversando. Eu gosto do assunto, sempre me interessou, até porque eu também fui professor durante 1 ano, e a gente sabe das dificuldades que foram aumentando nesses 40 anos. E aumentaram bastante, inclusive, 45 anos já. E a gente ouve relatos impressionantes do que um adolescente, como quer chamá-los, de 14, 15 anos, já tem uma linha de pensamento agressivo, desobediente, indisciplinado, revoltado com tudo e com todos, e chega lá agredindo todo mundo. Isso não é uma exceção. São muitas dessas crianças ou adolescentes que chegam na escola para a bagunça, para o descaminho, e não para buscar o conhecimento, buscar a sua formação. Coisa que os pais, nossos pais, e tu não foi diferente, se a gente aprontasse na escola, chegava em casa e apanhava. Sim. A cinta corria. Hoje... Mas na minha época, e acho que na tua época, nem era muito parecido. A minha mãe e o meu pai, muitas vezes, não falavam. Era só um olhar. E deu. Ponto. Eu sabia onde é que eu tinha que ficar, e se tu passava... Era aquele olhar assim, ó. E se tu passava dali, meu filho, o negócio ia ficar feio, hein? A minha tia passava e a mãe, seguidamente, ou o pai, perguntava como está o comportamento. Porque bem no começo eu ia na garupa. Minha tia passava a cavalo, eu montava na garupa e ia. Porque era frio, mal vestido. Na Criúva. No Fundo Agudo. Sim. A Criúva era a capital. Tu imagina, era uma estradinha bem estreitinha no barro, sem calçado, no frio era bem melhor. E de garupa, embaixo da capa, abraçado na minha tia. Aí, depois, já comecei a ficar um pouquinho maior, já comecei a andar com a gurizada a pé. E a mãe, seguidamente, ou o pai, perguntava, e aí, comadre, como é que está os guri? Era eu, meu irmão mais velho, depois a minha irmã. E ela dizia, não, tá tranquilo, não tem problema nenhum e tal. Se não se usava a palavra aprontar, se fizerem bagunça, não obedecerem, surre de vara de vime. Ou dá castigo. E ela tinha a vara de vime, sim, que fazia a volta no teto. No teto. E quando chega em casa apanham de novo. Bem assim, era essa a recomendação.
Ou eu fui uma vez de joelho na porta para alguém que passasse, que era raro passar alguém na estrada, ver que eu estava de joelho na porta da escola. Eu fui uma vez, porque eu estava dando risada, alguém me contou alguma coisa, professor, de joelho na porta. Então, era disciplina muito rígida. Então, você ia para a escola para aprender. E esses valores morais de obediência, disciplina, a respeito ao alheio, a bondade, fazer o bem sem olhar a quem. A gente ia desenvolvendo isso ao longo da vida como uma coisa normal, natural. Era obrigação, não é outra coisa, é obrigação. Tu tem que ser melhor do que o teu pai foi em todos os aspectos. Tu tem que ser melhor que a tua mãe. Isso era o que a gente aprendia. O conhecimento em si vem num segundo momento. No primeiro momento é a formação. Era a formação dos valores. Então, essa dificuldade das crianças permanecerem na escola, porque primeiro, ela vem de um ambiente às vezes agressivo, vem de um ambiente conturbado. Chega na escola, ela não pode chegar lá e ter o mesmo ambiente. Lá na escola terá que ser um ambiente um pouco diferente. A professora não pode levantar a mão, levantar a voz, fazer qualquer coisa, porque ela apanha do pai do menino ou da mãe do menino. Mas me parece que tem um outro elemento aí, Senério, que me é importante, me faz refletir muito, porque isso pode, daqui a pouco, e a própria matéria que está no jornal cita também, a questão da desestruturação familiar. Exatamente. Ou seja, a família está se degradando. Os valores familiares que tu fazias referência não estão mais sendo cultivados. Hoje vale os ter do que o ser. Não que o ter não seja importante, mas o ser está sendo um pouco preterido. O que acontece também, e eu aqui, eu não sou contra isso, mas uma família deve pensar muito bem. Hoje nós estamos naquela época muito seletiva, muito vulnerável. Deu certo o relacionamento. Não deu? Acaba, estoura. Mas vem cá, em uma família que está por trás. Então tudo tem que ser criteriosamente pensado. Eu fico me perguntando, tu és pai, eu também sou pai. Tu tens muito mais experiência do que eu na condição de pai. Agora, como um pai e uma mãe vão conseguir educar um filho, daqui a pouco, por circunstâncias, os dois separados? É difícil, né? É muito difícil. Vamos avançar nessa maneira de pensar da seguinte forma. Por que o jogo da baleia azul se proliferou? Porque esse menino, essa menina que estão participando disso, criminoso do jeito que perigoso, complicado, porque o pai, a mãe não estão todos os dias vendo que hora ele foi para o computador, o que ele está vendo no computador, o carinho que ele precisa, a atenção que ele precisa, a parceria que ele precisa, ele vai buscar no computador, vai buscar no amigo que já tem uma outra visão de mundo. Nunca se viu tantas crianças dentro dos seus próprios quartos, né? Exatamente. Então, isso é sintomático, é preocupante. Acabou-se os campinhos de futebol para o menino ir lá jogar bola, correr atrás da bola a tarde toda, porque essa história, essa balela que o jovem com 14 anos não pode trabalhar porque tem o contraturno. Onde tem contraturno? Onde estão essas crianças? Estão na rua. Não existe o contraturno. É muito bonito na palavra, no papel. Agora, na prática, onde está o contraturno? Onde estão as outras atividades complementares? Não existem. Então, o menino vai para esse mundo conturbado, e eu falo todo ano no Projeto Pescar, que funciona ali no São José, ali em Caxias, pessoas que vêm desse ambiente hostil, esse ambiente perigoso, e eles vêm para ficar 9 meses aprendendo todos esses princípios, inclusive religiosos, e saem dali já com emprego garantido, outras pessoas. E eles são um fator multiplicador lá no ambiente dele. Só que teria que ter muito mais projetos Pescar, porque esse projeto Pescar é feito pela iniciativa privada. E tudo onde, com 10% de valores, o que é colocado no poder público, por todas essas razões que a gente conhece, o poder público não consegue fazer uma educação com qualidade, uma formação de qualidade, com todo o dinheiro que é aplicado na educação. E olha que não é falta de recurso na educação, é falta de gestão na educação. Gestão na educação. Bom, é um assunto que preocupa bastante. Uma outra questão, uma constatação, final de semana, passando aqui por Farroupilha, feriado e tudo mais, mas sobretudo no domingo me chamou muito a atenção, no sábado também, os nossos centros de compras aqui estavam abarrotados de carros, enfim, era muito carro para cá, para lá, movimento.
a chegada, o primeiro frio que nós tivemos na semana passada já leva guias, enfim, compradores, visitantes aqui para o município em busca do nosso setor de malhas, dos produtos daqui. A gente pode dizer que realmente Farroupilha tem, o frio aqui é um indutor, é um aquecedor da nossa economia? Com certeza, acho que é um dos principais. Não só nosso aqui, mas enfim, da região. Olha a Nova Petrópolis, Sim. batendo recorde de público. O que No isso... No Festimalha. Veja que isso nos remete a raciocinar sobre o seguinte tema. Comprar roupa é necessário. Sim. O inverno está se aproximando. As lojas de grife, a maioria estão fechando. Vai no shopping para ver. Tem muitas lojas fechando. Muitas. E outras renegociando aluguel. Há um problema nos shoppings da nossa região. Sim. E acredito que em todo o país. Enquanto isso, essas... tipo Festimalha, que é uma coisa mais popular, está vendendo como nunca vendeu. Sim. Isso significa... Vendendo como água. O que significa isso? O poder de compra diminuindo, nós estamos buscando outras alternativas. E não mais a marca. E não mais Sim. a grife, não mais o valor. Por quê? Vamos combinar. Uma blusa de R$40 e uma de 80 te aquece praticamente, ou a mesma coisa. Sim. Apenas uma questão de aparência, que hoje já não decide muito. As pessoas se deram conta que nós temos que... E isso é uma questão de amadurecimento de uma sociedade. Nós estamos numa sociedade hoje que já não está olhando tanto para a aparência como se olhou no passado. Sim. Nós estamos amadurecendo e começando a valorizar mais o ser do que o ter. Muito se fala que Farroupilha recebe mais turistas ao longo do ano em função do evento Caravaggio, Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, e também do turismo de lazer, de compras, enfim, os nossos centros de compras. Esses dois, junto com outros também, colocam aqui mais turistas do que vão turistas, por exemplo, para Gramado e Canela, região das Hortênsias também. A pergunta que eu faço, só que aqui nós temos um tipo de turismo full time, vai e volta, ele para pouco tempo aqui. Já em Gramado, em Canela, tem uma série de atrativos. Farroupilha não precisaria ter mais atrativos, se preparar mais com outras atrações para poder reter aqui mais tempo esses turistas? Alguma coisa já foi feita. Eu percebo que temos quantos hotéis nos últimos anos? Mais uns 3 hotéis, está saindo mais um. Sim. Então assim, a preocupação com a hotelaria, porque se a hotelaria, o pessoal tem que chegar aqui e voltar para outro lugar. Sim. Agora já mais triplicou o número de eleitos aqui no nosso município. Isso me alegra muito, porque eu sempre pensei nisso. Caravaggio sempre vai ser, já estamos com a pista de caminhada quase, sim, andando, pelo menos está andando, já tem trechos prontos. Isso para o turista também, vamos dizer assim, colocando um receptivo, que está faltando, para que as pessoas chegando aqui recebam as informações. Olha, você pode caminhar até Caravaggio. Sim. Opa, é o caminho de Compostela reduzido. Sim, já que não fizemos de Canela até aqui, como era previsto ainda em 2006, caminhos de Compostela reduzido. Vamos caminhar até Caravaggio. Nós temos o Salto Ventoso, nós temos tantas outras. Parque da Imigração Italiana, Nova Milano, enfim, Milano, ficou muito bonito. E Nova Milano, com berço. Então, eu acho que Nova Milano parece, eu ouvi uma conversa que vai ser um restaurante lá, de categoria superior. Para esse tipo de empreendimento não vai faltar público. Porque aquele pessoal que está na camada onde o dinheiro mora, ele vai viver. E hoje, na nossa região, onde o gringo guardava il soldi até morrer, né? Fim morrer, ele hoje, ele já está assim, ele já está, essas novas gerações principalmente, não, para um pouquinho, eu vou trabalhar até aqui, mas eu vou me divertir até ali e vou viajar até lá. Sim. Quanta gente daqui da nossa região faz intercâmbio, viaja para outros países, os filhos estão indo para outros países, e isso é uma maneira também da gente nos aculturarmos mais, recebendo as informações dos filhos que foram para Nova Zelândia, que foram para outros países, para Canadá, e tem muita gente daqui de Farroupilha que está visitando outros países, inclusive fazendo intercâmbio, estudando lá. Isso tudo vai mudando a cultura do só trabalhar. Eu acho que nós temos que dividir a nossa vida nessas etapas: o divertimento, o trabalho, o lazer,
viver um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, isso faz com que as pessoas circulem mais. Tu pode ver que nós recebemos muito mais gente de fora do que a gente recebia. Sim, e nós também nos deslocamos mais. Sim. A gente não fica tanto em casa como ficava uma vez. Ou apenas no Compare para tomar um vinhoto. Um vinhoto. Certo. Sinair, quero te agradecer. Obrigado mais uma vez pelo prestígio dado aqui à nossa programação, pelos teus conhecimentos, pelas tuas ideias expostas aqui. Muito obrigado e até semana que vem. Obrigado pelo convite. Estaremos novamente aqui na terça-feira com água. Com água? Se não tiver água, vamos fazer greve. Tá na moda, tá na moda, né? Cedo, daí eu vou fazer greve do quê? E aí, fecha a boca. É isso? É isso aí. Fecha aí a boca. Eu não falo mais. Aí Bom, também eu falo demais. Deixa eu te perguntar, qual o teu palpite para a final do Gauchão? Aí, já que a gente abriu falando sobre Campeonato Gaúcho. 2-0 pro... Vai ser tudo aqui. Isso? Vai ser aqui. Já está decidido, né? Vai ser aqui em Caxias. Tudo isso? Vai ser 2-0 pro Novo Hamburgo. 2-0 pro Novo Hamburgo? Ou talvez 2-1. Mas o Novo Hamburgo é campeão gaúcho, com certeza. Não tenho dúvida disso. Pode, e merecido. Pode mandar gelar o chopp já ou não? Eu tenho um grande amigo que é o presidente do Novo Hamburgo, e ele sabe que eu brinco muito com ele, e já disse, vocês merecem ser os campeões gaúchos, por toda a campanha que fizeram. Eu acho que é questão de merecimento. Futebol não tem merecimento, tem resultado. Tem resultado. Mas eu acho que esse ano vai... Vamos aguardar. E se o Internacional for campeão gaúcho, tu estás desafiado a vir para o programa vestindo a camiseta do Colorado. Ou a do Novo Hamburgo. Tu tens a do Novo Hamburgo? O motorista que trabalha com ele, como presidente, ele me garantiu, vai trazer uma para mim e outra para a Gabriela. A da Gabriela é rosa. Olha bem, o único Quando tu tiver, tu vai vir com a camiseta. Vou vir com a camiseta. A do Inter tu tens? Do campeão. Do campeão? Inter tem. Então tá. Ou uma ou outra tu vens. Vem, ou do Inter ou do Novo Hamburgo. Tá bom então. Tá aí, combinado. Tá feito o desafio. Combinado. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje, apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Stefenon. Muito mais do que um restaurante, ali junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. O final do programa, um grande abraço a todos, até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. Eu estarei aqui, espero que você também. Até lá, um abraço.